Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer um trabalho hoje, um exercício aí de atualidades, né? Falando um pouco sobre esse momento turbulento que a gente está passando, mas ao mesmo tempo muito rico, né? Vamos, como sempre a gente faz, vamos problematizar, vamos tentar relacionar aí uma série de coisas que estão acontecendo da atualidade com temas clássicos, né? De Enem, de vestibular, de temas que possam ajudar a gente a melhorar nossa compreensão, especialmente sobre o Brasil, mas também sobre o mundo, e uma forma interessante de usar atualidades, como a gente sempre faz, para que a gente possa se inserir numa discussão clássica, acadêmica, interessante aí do campo das ciências humanas, né? Melhorar a nossa compreensão. Né? Eu vou começar a projetar algumas imagens para vocês e a gente vai comentando a partir dessa encrenca, né? Desse buraco que a gente está nesse país aqui, né? Se tivesse um extraterrestre chegando no Brasil nesse momento, né? O que será que ele estaria pensando dessa situação tão complexa? E aí, uma imagem é o fogo no parquinho, o bicho está pegando. Realmente, nós estamos vivendo aquilo que podemos chamar de uma crise institucional, de uma tempestade perfeita, né? Parafraseando o grande poeta Aldir Blanc, notícias de um Brasil nesse abril de 2021. A gente está às vésperas do começo de uma crise, nós estamos já dentro dela, né? A instalação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma das funções do Poder Legislativo, fiscalizar e acompanhar ações do Poder Executivo. Isso acontece no âmbito municipal, estadual e também federal. Né? É isso que a gente está vendo. Como muitas vezes acontece, nem sempre, mas muitas vezes acontece, essas comissões elas têm um poder explosivo, né? Potencialmente explosivo, e não é à toa que a gente está vendo uma preocupação enorme do governo Bolsonaro. A gente está vendo uma situação de temperatura máxima em Brasília, com detalhe de que essa CPI ela foi instalada a partir de uma ordem do Supremo Tribunal Federal, que também é previsto na Constituição, em algum momento o STF determinar que os parlamentares, aí no caso o Senado Federal, instale isso. E aí a gente começa a ver uma guerra de narrativas. Né? É importante a gente ficar atento às narrativas, de que lado as pessoas estão, de acompanhar especialistas, historiadores especialmente, que é um trabalho que a gente vai fazer aqui um pouco, botando um pé no campo da filosofia, analistas, e sempre tentar ver se existe isenção, quem é que está falando de qual lado, porque é uma briga política, obviamente. Muitas vezes a gente vai ver discursos que obviamente que não são isentos, cada um tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Quando a gente olha o discurso do governo, do presidente Bolsonaro, de seus partidários, acusação de que isso é perseguição política, nada disso é novidade. Quando a gente vê outros políticos envolvidos, e a gente já viu isso recentemente no Brasil, historicamente, em acusações, eles tentam escapar, tentam negar, dizendo que é perseguição, é maldade da oposição. Um dos temas que a gente vai trabalhar bastante aqui, tem muito a ver com isso, só fazendo um contraponto, quando a gente vai olhar especialistas, juristas, analistas, professores de direito, filósofos, pensadores, a maioria absoluta deles aponta que o STF cumpriu o seu papel constitucional. Não é a primeira vez que acontece isso, nem vai ser a última. Né? O STF, ele, na verdade, o ministro Barroso, que depois foi, vamos mostrar aí, atacado pelo Bolsonaro e por seus parceiros, ele cumpriu uma função, ele tem a obrigação de fazer isso. Né? Quando você configura a condição para uma CPI, é função dos poderes que essa CPI seja aberta. Né? Bom, o que vai acontecer? Ninguém sabe. A gente está no meio de um incêndio, mas com certeza os poderes institucionais, aí no caso o Senado, ganha um poder enorme de fogo aí sobre o governo Bolsonaro. A gente começa a ver sintomas de que esse governo vem cada dia que passa perdendo força. Isso não é novidade, mas essa coisa tende a se acelerar agora. Dificilmente o governo conseguirá reverter isso, né? Sempre existe um reflexo da opinião pública. As amostras, as pesquisas vão se renovando e mostrando uma tendência muito forte de
de uma desidratação, vamos usar essa palavra, do governo Bolsonaro em todos os sentidos. Cada vez o grupo que o apoia vai ficando, ainda é um grupo numeroso e bastante ruidoso, especialmente nas redes sociais, vamos falar um pouco disso, mas concretamente a gente vai percebendo que muita gente vai pulando fora desse barco, uma situação de queda livre, de derretimento. Uma coisa que chamou bastante atenção foi como essa situação transitou pelos poderes de Brasília. No primeiro momento, o Pacheco, que é o presidente do Senado, senador de Minas Gerais, ele fazia um discurso muito parecido com o discurso do governo e do próprio presidente Bolsonaro, que nesse momento não era CPI, momento para uma CPI, para uma investigação, né? Que a hora era de combater a pandemia e tal, tentando, de certa forma, enfraquecer esse discurso. Dando a impressão de que uma coisa que muitas vezes já aconteceu em Brasília também, de que toda essa conversa, e a partir de todo esse caos que a gente está vivendo, poderia terminar numa grande pizza, né? Acho que todo mundo conhece essa expressão. O que é terminar em pizza? Afinal das contas, não dá em nada. A gente já cansou de ver várias CPIs e várias questões importantes nos poderes brasileiros, especialmente em Brasília, em algum momento não dão em nada. Mas, lembrando uma música que não é do tempo de ninguém aqui, talvez o pai de vocês, lá dos anos 80, no balanço das horas tudo pode mudar. Em 24 horas, e isso é uma coisa que a gente está vendo com muita propriedade, políticos mudarem de posição. O antigo presidente, né, eleito Tancredo Neves, que acabou falecendo antes de tomar posse, ele dizia que a política é como as nuvens do céu. A cada momento que você olhar, as coisas podem estar diferentes. A gente está vendo, de maneira muito clara, uma mudança de vários políticos que até poucos dias atrás estavam alinhados com o governo, com o presidente Bolsonaro, estarem mudando. Aí botei uma imagem de uma casa caindo, porque a situação aponta que pode ser que, traduzindo o recado do Congresso, especialmente do Senado Federal, a casa de Bolsonaro pode estar caindo. Estou falando na condicional, mas é uma tendência muito clara, porque em 24 horas o presidente do Senado mudou o discurso de uma maneira muito perceptível. Bom, Bolsonaro, acuado, como sempre faz, ataca aqueles que representam esse movimento. Ele vai atacar o presidente do Senado, o Nelson Pacheco, e vai, pior ainda, atacar o Supremo Tribunal Federal. Muita gente identifica no Bolsonaro cada vez mais a figura como um cachorrinho que late, mas que não tem mais poder de morder. Cada vez mais a narrativa do Bolsonaro, ameaças de golpe, estou falando também tudo no condicional, mas vai ficando muito claro essa característica. E aí ele vai regimentar o seu grupo, né, a sua tropa de choque, para tentar responder a isso, e a gente vai vendo as articulações que vão se montando, inclusive dentro da própria CPI, mas volto a dizer, cada momento que a gente olha, a gente vê um presidente mais enfraquecido. Um sintoma deste enfraquecimento e dessa rachadura, dessa base de apoio, foi esse evento de alguns dias atrás envolvendo o senador Jorge Cajuru, que é de Goiás, né, se eu não me engano. Muita gente acredita que aquela conversa que vazou foi uma conversa combinada, um teatrinho de mau gosto, e muito mal elaborado, porque a impressão que dá é que, atacando diretamente o presidente, só isso já seria mais um crime de responsabilidade passível de punição também com um processo de impeachment. Um presidente que é chefe de um poder, no caso o poder executivo, estar tramando com alguém do poder legislativo, no caso um senador, um ataque ao terceiro poder, que é o judiciário, na figura dos ministros Alexandre de Moraes, ou seja, se foi uma ação para defender o Bolsonaro, foi mais um tiro no pé, porque isso mais prejudicou, e aí muitos analistas estão dizendo que foi assim, comparável aos Trapalhões, né? Uma besteira, uma baboseira sem tamanho, que pode prejudicar mais ainda a defesa do Bolsonaro. Bom, como é tradição do governo Bolsonaro, a gente vê uma reação violenta, principalmente do chamado gabinete do ódio, lembrando que nas últimas provas essa questão de política e redes sociais é um tema constante em provas, em temas de redação. A gente tem uma série de documentários sobre o papel das redes sociais hoje, especialmente no campo da política. E a gente sabe que existe também no Supremo Tribunal Federal correndo um inquérito sobre a questão das fake news, e isso também é um outro flanco de extrema fragilidade desse governo, porque são inúmeros os indícios de que esse governo tem uma enorme, né, extremamente potente
ação de militância virtual, paga com dinheiro público ou com dinheiro nebuloso que veio de empresários que financiaram isso, enfim. Tem toda uma questão que corre na mão, especialmente do juiz, do ministro Supremo, o Alexandre de Moraes. Isso também é um dos caminhos que, com certeza, essas questões vão aparecer. Bom, e a nossa internet é a produção infinita de memes, né? A reação, a cara do Bolsonaro ao ver no celular outra notícia extremamente negativa para o seu governo acabou virando meme. O pessoal na internet faz aí tudo quanto é tipo de brincadeira e de piada. Realmente é um sintoma de que esse governo está acuado. Bom, esse é o tema da atualidade que está colocado, que está aí, né? E como diria o programa da TV Cultura, senta que lá vem a história. A partir disso, nós vamos levar essa conversa para discussões mais densas, mais profundas, não necessariamente disso que está acontecendo no Brasil, mas vamos falar também bastante de história do Brasil. Espero que vocês gostem. Falar sobre essa temática da relação e do conflito, freios e contrapesos na relação dos poderes da República. Primeiro, diferentemente de alguns argumentos, olha, um absurdo. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma constante da história da República Brasileira. Né? Se a gente for pegar, e constante também presente questionamentos aí nas questões de provas, de vestibulares, de concursos públicos, estão sempre presentes. Né? Se a gente for olhar nos registros históricos da República Brasileira, em momentos muito próximos a gente, ou alguns mais distanciados, a gente vai ver uma série de eventos parecidos com o que a gente tem agora. Então, o que está acontecendo agora com o Bolsonaro não é uma prerrogativa, estão fazendo isso por causa do Bolsonaro. Não, isso acontece, é uma tradição da República, da função do Poder Legislativo e do Judiciário de fiscalizar o Executivo. Na verdade, nessa relação, a gente vai melhorar um pouquinho essa conversa para vocês. Temos eventos, uma série de CPIs montadas e instaladas em outros governos, desde o governo Vargas, a gente tem isso no governo Fernando Henrique, a gente tem isso no governo Lula, a gente tem o governo Collor, que acabou sofrendo um processo de impeachment, assim como o Dilma, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E essa decisão que muita gente está contestando do STF determinar que o Congresso, no caso o Senado, poderia ser a Câmara, abra um processo, também não é novidade. Isso também não foi inventado para prejudicar o governo Bolsonaro. É uma função, como eu já falei para vocês, do Supremo Tribunal. No governo Dilma, pouco tempo atrás, a gente teve uma profusão de CPIs, né, um verdadeiro conflito institucional. Algumas questões do Enem andaram tratando isso em provas passadas, num deles que acabou resultando no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi retirada do cargo, não faz tanto tempo. No governo Fernando Henrique, existe até uma brincadeira de que o Fernando Henrique tinha não um procurador-geral da República, que pode denunciar presidente da República, mas ele tinha um engavetador, Geraldo Brindeiro, engavetador-geral da República. Tal foram as operações de abafa, de apagamento, de denúncias gravíssimas, e assim o Fernando Henrique conseguiu ultrapassar seus 2 mandatos sem sofrer um processo de impeachment. Saber quem sofreu impeachment no Brasil, quem sofreu processo, quem acabou perdendo o cargo, é um exercício interessante, uma das formas interessantes da gente conhecer um pouco melhor a nossa história. Senta que lá vem a história. Bom, há pouco tempo atrás, acho que muita gente lembra, a gente viu a Dilma Rousseff no seu segundo mandato, ela foi eleita 2 vezes, no seu segundo mandato, com pouco tempo de governo, ela sofre um processo de impeachment, acusada pelas tais pedaladas fiscais, e acabou perdendo o cargo. Na década de 90, o primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil, depois da ditadura que se instalou em 64, eleito pelo povo, né? A gente antes dele teve a chapa Tancredo Sarney, o Tancredo morre antes de tomar posse, mas ainda era uma eleição indireta, que era o Congresso que elegia, mas o primeiro presidente eleito pela vontade popular depois do ciclo autoritário da ditadura de 64 foi o Fernando Collor, e com 2 anos de governo, um enorme esquema de corrupção é descoberto, e ele é acusado e abre-se uma CPI e, no final das contas, ele também perde o cargo de presidente. Esses são os 2 mais recentes. Quando a gente olha para o Brasil lá dos anos 50, a gente tem 2 presidentes, podemos dizer impeachment, mas o formato não foi exatamente o mesmo que a gente vê. Na verdade, foram muito mais rápidos. Na verdade, a gente tinha um ambiente
na eleição de Juscelino Kubitschek, que é o presidente que vai construir Brasília e uma série de coisas, um presidente importantíssimo e sempre presente em provas, a gente tinha um ambiente golpista instalado. Aliás, esse ambiente de golpe no Brasil, ele é uma constante. A gente não consegue conviver muito bem com democracia, infelizmente, isso é um dos maiores problemas do nosso país. A gente tinha uma situação onde o JK tinha sido eleito democraticamente, sob uma pressão enorme de grupos, aqueles mesmos grupos que praticamente 10 anos depois vão dar o golpe militar e acabar com a democracia, não queriam aceitar a vontade popular, e a gente tem 2 presidentes num prazo muito pequeno. Primeiro, que é o vice, que era o vice-presidente, o Café Filho, e logo depois o Carlos Luz, da chamada direita brasileira, que foram declarados impedidos por estarem tramando golpes e perdem o cargo. São 2 presidentes que foram retirados do cargo pelo Senado. Não era exatamente o mesmo formato do impeachment que a gente vai ver do Collor e da Dilma, mas este registro está lá. Pouquíssimo tempo atrás, 1 ano atrás, quem sofreu um processo de impeachment, mas acabou sendo absolvido e manteve o cargo, não por muito tempo, foi Getúlio Vargas, que é outro peso pesado da nossa história e obrigatoriamente a gente tem que conhecer. Aí no segundo momento do Vargas, ele tinha sido eleito em 1950, o mandato dele começa em 51, a gente vive uma guerra política muito parecida com o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Tenta-se um processo de impeachment na Câmara contra o Vargas, ele consegue se safar, mas não adiantou muito, porque pouquíssimo tempo depois, como todo mundo sabe, ele cumpre a palavra de só sair morto do catete e comete suicídio dentro do Palácio do Catete. Inclusive é um museu interessantíssimo no Rio de Janeiro, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer. O Vargas não sofre impeachment, mas acaba cometendo suicídio. Sobre essa temática da separação dos 3 poderes, o executivo, o legislativo, que tem a função de fazer as leis e de fiscalizar o executivo, e o judiciário, que é, em última instância, quem julga os outros 2, né? Essa relação, ela tem toda uma raiz histórica, ela tem toda uma dimensão histórica que é importante a gente conhecer, para além das discussões do Brasil. O modelo da República Brasileira é uma reprodução de outras influências, especialmente do governo norte-americano e da República Francesa, né, historicamente falando. Mas, para a gente ser honesto, historicamente, a primeira referência que a gente tem de divisão dos poderes nos remete à antiguidade clássica, né? Atenas, a ideia do nascimento da democracia grega, que já tem ali a gênese daquilo que depois vai ser reproduzido na história moderna, na história contemporânea, especialmente, sobre a divisão dos poderes, né? Lá da cidade-estado, especialmente de Atenas. A gente tinha os gêneros, na verdade, grupos, demos, né? Da onde vem a palavra daimos, ou povos, né? Daimos, democracia, governo do povo. O modelo grego não é uma democracia perfeita, e também não é uma democracia no sentido pleno da palavra, que todo mundo participe, acho que vocês sabem disso, mas dali nasceu a raiz. A organização política de Atenas, ela começava no daimos, né? No demos, dali você tirava líderes que iam compor uma democracia representativa também. Em algumas situações você tinha democracia direta, né? Em Atenas. Interessante perceber como vários conceitos da democracia lá de Atenas, né, de tantos séculos lá atrás, eles continuam sendo referência ainda para o mundo contemporâneo, né? Tem toda a estrutura aí, mas enfim, a raiz veio de lá. O tempo passou, Atenas desapareceu no tempo, vamos dizer assim, né? Aquele mundo desapareceu, e quando a gente chega um momento de grandes transformações a partir do século XIII, o Renascimento, essa Europa, especialmente, vai passando por revoluções econômicas, revoluções políticas, revoluções sociais e principalmente revoluções de mentalidade. A gente passa pelo Renascimento, especialmente na Itália. Essas ideias começam a brotar, ideias humanistas especialmente, e lá atrás a gente vai ver, bom, em algum momento a coisa descamba totalmente, aí o Luís XIV, o Rei Sol, que falava: o Estado sou eu. A gente vai ver a configuração de algo que é radicalmente diferente da democracia, que é o regime absolutista, onde todo o poder está concentrado na mão apenas de um monarca, né? Né? Está concentrado na mão de alguém. O Luís XIV dizia: o Estado sou eu. Né? Um momento onde a gente vai ver uma situação completamente diferente do que se imagina que seja democracia,
de divisão dos poderes. Aí uma charge interessante da atualidade, de pouco tempo atrás, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos os Estados Unidos sou eu, né? Com sua aspiração imperialista, um tipo de política que a gente vê hoje, especialmente numa extrema-direita muito forte, muito atuante no planeta, que esbraveja contra a democracia. A gente viu no final do governo Trump, até um tema que a gente tratou em outra aula, ataques diretos ao Congresso americano, com grupos armados, né? Querendo invadir o Capitólio, enfim. E aí essa charge brinca com essa questão histórica. Infelizmente, não é só com o Trump que dá para a gente fazer esta brincadeira. O nosso presidente Jair Bolsonaro disse há pouco tempo atrás de que ele é a Constituição. Eu, presidente, sou a Constituição. De jeito nenhum. Isso é um absurdo, né? Bom, a partir do momento que ele diz isso, inclusive em atos apoiando golpe militar, que símbolo dos governos militares, fechar Congresso, fechar o STF, ou enquadrar a justiça, né? Ou seja, nada a ver dizer que ele é a Constituição. Isso não é verdade, de jeito nenhum, né? E aí somos o país dos memes, né? Do mesmo jeito que compararam o Donald Trump ao Luís XIV, eu sou o Estado. Obviamente aqui a gente vai ver as mesmas comparações desse arroubo, né? Dessa bravata autoritária tanto, né, se repete, eu sou a Constituição. Não, de jeito nenhum. Na verdade, a Constituição, a Carta Magna, o presidente, assim como qualquer cidadão, está abaixo da Constituição. Ele não é dono da Constituição e nem determina a vida do país. Ele também tem que cumprir a lei como qualquer um de nós, né? Bom, chegando lá, nesse momento que eu falei de grandes transformações da modernidade, indo para a história contemporânea, esse humanismo, né, aí o quadro do homem vitruviano, aonde, e esse é um tema que sempre também é importante a gente ter noção, aonde que os homens do Renascimento, e especialmente depois os homens do Iluminismo, vão se inspirar? Na Grécia Antiga, especialmente essa ideia, Protágoras, né? O homem como a medida de todas as coisas, e que nenhum homem é superior ao outro, um dos pilares da ideia do Iluminismo. Depois a ideia de igualdade, ninguém está acima. Um pensador interessantíssimo, que é um pré-iluminista, um humanista radical, Michel de Montaigne, que vai se inspirar, né, de forma extremamente curiosa nos índios do Brasil, da onde vai sair daí uma das matrizes do iluminismo, que é a ideia de igualdade. Um choque que acontece para a Europa a partir do descobrimento da América, é descobrir que, diferentemente do que se acreditava e a Igreja Católica dizia, existiam sim outras terras, outros povos, outras civilizações, com outras organizações sociais, outros valores, outras visões, outras cosmologias, outras ideias de mundo, completamente diferente daquilo que os europeus se achavam, né, como senhores da razão e donos da história. Isso vai influenciar profundamente o pensamento desta Europa, e o Montaigne é um deles. Os relatos de franceses, né, os franceses vão ocupar o Rio de Janeiro no comecinho da história do Brasil, século XVI, e ver como os valores de liberdade dos índios eram radicalmente diferentes, e Montaigne vai dizer, são canibais, mas não são bárbaros, né? Eles têm uma organização que podia nos ensinar as ideias de liberdade. Estamos falando de uma Europa sob o regime absolutista, de monarquias eternamente poderosas, né? É muito interessante quando ele vai se inspirar e repetindo, né? São canibais, mas não são bárbaros. Né? Até a ideia de que eles seriam mais livres do que os homens da Europa, porque era uma sociedade onde não haviam reis, nem monarcas, e nem a miséria que existia na Europa. Muito interessante esse pensamento do Montaigne, que vai influenciar muito do que virá depois, né? O século das luzes, porque vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas, o século do Iluminismo, que vai ter como mote principal aí o tripé, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Toda a base da estrutura política dessa divisão dos poderes tem muito a ver com esse momento histórico e com esse pensamento filosófico, né? Vários filósofos aí são importantes a gente se aproximar, né? Os franceses, mas também os ingleses, né? O iluminismo vai transitar aí bastante por vários lugares da Europa, mas especialmente na França e na Inglaterra. A gente vai falar de alguns deles aqui hoje. Um importantíssimo sobre esse tema é o John Locke, que é a base do pensamento do John Locke, é a base da Constituição norte-americana. As ideias de um pensador liberal, com uma vertente inglesa bastante interessante. E no segundo tratado sobre o governo, o John Locke vai deixar muito claro essa ideia que a gente está propondo aqui para vocês, de que é fundamentalmente necessário
para que a lei seja aplicada de forma imparcial, que não sejam os mesmos homens que fazem a lei, ou seja, o legislativo, aquele que legisla, aqueles que aplicam. Quem? O judiciário. Não pode haver essa mistura. Como também não pode haver a mistura entre, ou seja, quem faz e quem executa, né? Ele está chamando a atenção disso. É muito atual essa discussão. É extremamente atual para isso que a gente está... É exatamente o contrário do que acontece numa ditadura, né? Alguém dá as ordens e ele mesmo faz a lei. Enfim, tem uma série de detalhes sobre isso importante. É necessária a separação entre os poderes. É disso que o John Locke está falando. Isso vai ser a base da Constituição norte-americana. Como eu falei para vocês, esses ideais liberais eles vão transitar bastante. Você tem uma vertente mais econômica, vamos dizer assim, mas também extremamente política na Inglaterra. Mas você tem uma vertente extremamente política na França, que vai acabar dando na Revolução Francesa, né? O Rousseau com ideias que vão influenciar muito até o pensamento de esquerda, né? Sobre a questão da ideia de liberdade, a ideia de educação, enfim, tem todo um conteúdo aí. Um dos filósofos franceses que eu queria chamar a atenção é o Barão de Montesquieu, que vai falar exatamente sobre isso, está sempre presente em provas e concursos, e é interessantíssima a ideia do Montesquieu, nessa mesma linha do John Locke, de maneira até mais explícita, de que é necessário limitar os poderes, né? O pensamento do Montesquieu é bem interessante quando ele diz: a experiência prova que todo homem que tem poder é tentado abusar dele. O dito popular, você quer conhecer alguém, você dá poder para a pessoa. Você vai conhecer quem é a pessoa. Né? Não sei se já passaram por isso pessoalmente, você conhece um sujeito, ele está numa determinada situação. A partir do momento que ele ganha determinado poder, ou dinheiro, ou alguma coisa, ele pode mudar o caráter. Isso é muito humano e muito, muito claro de perceber. Então, e aí o Montesquieu diz: se todo homem que tem poder é tentado abusar dele, qual é a solução? Ele fala: a solução é um estado de coisas onde o poder faça parar o poder. Ou seja, você não pode dar o poder total para alguém. Né? E ele vai discorrer sobre isso. Claro que no século XVIII ele está fazendo uma crítica à monarquia absolutista, especialmente a francesa, que a gente sabe o que vai acabar. Né? Tá aí importante conhecer o Montesquieu e guardar essas ideias, porque ele é uma referência bastante importante aí para essa discussão que nós estamos tendo. E isso é o que acontece no mundo. A gente viu o Trump sofrer 2 processos de impeachment, mesmo depois de deixar o cargo. Acabou não sendo tirado do cargo, perdeu a eleição, né, para o Joe Biden, mas é uma realidade das repúblicas liberais, das repúblicas modernas, processo de impeachment. Mas lá para trás, nos Estados Unidos, a gente teve um outro presidente também do Partido Republicano, muito importante lá nos anos 70, acusado por uma investigação que começa a partir de 2 jornalistas em um esquema de corrupção e de pressão política. As sacanagens que os políticos fazem. Richard Nixon, nos anos 70, em 1974, um presidente extremamente poderoso, assim que se ameaça ele com o processo de impeachment, ele renuncia ao cargo e é o fim da sua, vamos dizer assim, o fim da sua carreira política, acuado por um processo de investigação que iria resultar no processo de impeachment, ele renunciou antes, ou seja, pediu para sair. Bill Clinton também enfrentou, acabou escapando, mas enfrentou processo de impeachment. Tudo isso eu estou dizendo para chamar a atenção de vocês. Eu poderia falar de outros países, peguei os Estados Unidos como referência, de que CPIs e investigações e processos de impeachment não tem nada fora do normal que a gente está vendo no Brasil hoje. Isso é o funcionamento da democracia. Né? Isso não é normal em regimes autoritários e ditaduras. Mas na democracia, quem está no poder é um homem público, tem que ser investigado e, se houver motivo, tem que ser processado e tirado do cargo. Infelizmente, no Brasil, esse é um tema que a gente vai retomar em outras conversas aí sobre a ditadura, a gente não tem uma tradição democrática. O Brasil é um país extremamente autoritário, só relembrando as 2 mais recentes, né? Aí está o Vargas, em 1937, inspirado pelo que estava acontecendo na Europa, do Mussolini e do Hitler, ideia de democracia em crise, né? Os Estados Unidos, nos anos 30, ainda sofrendo, o governo Roosevelt, né? Sofrendo com os efeitos da crise de 1929, o Vargas vai rasgar a Constituição. O ano seguinte, em 1938, haveria eleição, ele não poderia ser candidato, dizendo que o Brasil estava, como sempre, sob uma ameaça comunista. Até hoje essa história cola. O Vargas vai implantar uma ditadura brutal, violenta, assassina, militar, né? Com apoio de setores do exército brasileiro, muito influenciados pelo nazismo alemão. Né? Em 1937, o Brasil vai viver aí o pesadelo do Estado Novo, que vai durar até 1945. O modelo: fecha a Câmara, fecha o Senado, enquadra o judiciário, censura contra a liberdade de expressão. O modelo de ditadura, né? Vai se instalar em 1937, isso vai durar até 1945. De 45, 46 até 64, vivemos um momento
de democracia. Em assim, a 1º de abril, né? Dizem 31 de março, mas na verdade foi 1º de abril. De novo, vamos para uma desventura, né? Não vou falar aventura, uma desventura autoritária, partidos fechados, eleição suspensa, enquadramento do judiciário, fechamento de Congresso, prisões, aos poucos a ditadura vai se tornando cada vez mais grave. Essa imagem aqui no canto, na década de 70, se eu não me engano, em Minas Gerais, um desfile militar, tipo 7 de setembro, mostrando como é que se praticava tortura, aí no caso o famoso pau de arara. Enfim, todo esse passado nebuloso que a gente fica, às vezes, até um pouco surpreso e assustado de ver como é que tem gente que idolatra isso como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Em 1968, a gente vai para o AI-5, os filhos do Bolsonaro estavam elogiando o AI-5 outro dia, quando essa ditadura de verdade, no começo ela manteve uma certa aparência democrática, mas em 68 o regime se fecha de vez, garantias são suspensas, a gente vai para uma situação, segundo alguns sociólogos importantes, muito semelhante à Alemanha nazista, né? Com a versão brasileira. Tá aí uma foto do Costa e Silva, presidente da época, com o Congresso fechado. E aí a gente vai para um regime de estrutura absolutista, né? Garantias são suspensas, né? A gente, em 2018, relembrou 50 anos desse evento, importante ser conhecido. Para quem é supersticioso, foi numa sexta-feira 13, né? O STF, ele continua funcionando, o mais alto poder judiciário, mas sob pressão, e os juízes... Aliás, hoje a gente tem uma situação de pressão militar sobre o STF. A gente sabe disso, tem uma série, podemos falar disso em outro momento, de presença de militares ali, vamos dizer, o termo popular, fungando no cangote de ministros do Supremo, o que já é um sintoma que a gente já não vive mais uma democracia no Brasil há bastante tempo, né? Uma democracia plena que os poderes realmente funcionam. Isso era o padrão da ditadura. Quando a gente olha para o outro lado, vamos dizer para os países que deram certo, os países no mundo que são realmente democráticos, países... Você tem uma qualidade de vida muito melhor que a nossa, grandes problemas sociais foram resolvidos, enfim, a gente vai encontrar na maioria das vezes, ou quase na totalidade, uma dobradinha entre democracia e boa qualidade de vida. E o contrário também, né? Inclusive em ditaduras de esquerda ou ditaduras de extrema direita, a gente vai encontrar o contrário também acontecendo, né? Aí um exemplo de uma pesquisa da FAPESP, depois eu posso deixar essas referências para vocês, de que é uma relação direta entre desenvolvimento econômico, ou seja, melhor qualidade de vida das sociedades com liberdade de expressão, com democracia, com instituições funcionando, né? Essa relação dá para ver. Por outro lado, quando a gente olha para a história das nossas ditaduras, a despeito de uma certa crença no milagre econômico, não é isso que acontece. Na ditadura brasileira, eu fico às vezes chocado de ver gente defendendo esse regime, porque foi um regime de uma miséria, de uma desigualdade social brutal, né? De uma desgraceira. Está aí um gráfico que mostra o que acontece com o índice de salários da massa salarial brasileira a partir de 64. Ele desce a ladeira. As pessoas ficaram mais pobres, com exceção de alguns poucos empresários, né, de uma parcelinha da classe média que durante um pouco tempo enriqueceu, mas daqui a pouco mergulhou na miséria outra vez. Para a imensa maioria da população foi um péssimo negócio. Nós vamos fazer um especial aqui só sobre a história da ditadura. Quando a gente olha qualquer análise séria, a ditadura concentrou renda. O Brasil é um dos países mais injustos socialmente falando, e um dos principais instrumentos foram as ditaduras militares. Concentraram renda na mão de poucos em detrimento da maioria, né? Poderia dar aqui, vou depois listar para vocês, uma série de estudos e referências que a gente vê esse processo de injustiça social. Aí o Pelé, com a Gilles Rimet, em 1970, ao lado do ditador, né, Emílio Garrastazu Médici, né? Vários estudos, como eu já disse para vocês, mostrando que essa que é talvez a maior chaga da sociedade brasileira. A gente está vendo uma tradição disso agora, com a questão da Covid, né? Os pobres sempre pagam o pior preço, a gente vai naturalizando. Isso aqui é uma foto da favela do Paraisópolis. Eu trabalhei lá, dei aula numa escola dentro da comunidade. Isso é um retrato, né? Você podia pegar morros do Rio de Janeiro, você tem condomínios de altíssimo padrão convivendo a poucos metros com gente na mais absoluta miséria. Isso é uma realidade no nosso país, né? Das mais gritantes, como eu falei para vocês, os indicadores aí são fartos, né?
uma imagem, uma música de 1977 de Caetano Veloso, dizendo que gente é para brilhar, não para morrer de fome, ao mesmo tempo que se tocava nos rádios e nas televisões o jingle da ditadura, este é um país que vai para frente, né? Aliás, um tema que eu já vi em questões de prova de vestibular. Parece que a ditadura militar ela nunca entendeu a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. Um país pode crescer economicamente, o Brasil cresceu na ditadura, e se tornar injusto. Você cresce, mas você não divide. Delfim Neto, que era ministro da Economia da época, dizia que o bolo precisava crescer para depois dividir. O bolo cresceu, comeram tudo e não dividiram quase nada. Em 77, o governo, usando dos seus atributos, fecha novamente o Congresso, aquela aparência de democracia. Quando era necessário, tirava-se a máscara, vamos dizer assim, né? E aí, finalizando, né, o resultado disso tudo, eu fico, como eu disse para vocês, eu fico chocado, às vezes pessoas muito jovens defendendo a ditadura militar, as matérias da época. Brasileiros comendo calango, comendo lagarto, comendo insetos para não morrer de fome no último governo militar do general João Batista Figueiredo. Marca deste governo, um desastre econômico. Se hoje a gente tem inflação de 5%, 6% ao ano, e muita gente já fala, ó, agora vai aumentar, né? Nós estamos de novo indo para essa situação. Mas assim, a gente viveu num mundo com inflação de 100% ao mês, às vezes, né? Ao final da ditadura militar, o Brasil estava completamente, né? Você não tinha mais uma relação com a moeda, e depois isso vai explodir no governo Sarney, né? Como uma consequência. Portanto, se conhecer esses detalhes. Governo Figueiredo, como eu estava falando para vocês, na década de 80, saques de supermercado, como a gente está vendo de novo no Brasil hoje, a situação catastrófica que a gente vive, hordas, multidões famintas roubando supermercado para roubar comida. A gente volta a ver isso. É só procurar os jornais da época. E eu vejo o pessoal muito jovem hoje falando que a ditadura era uma maravilha. Maravilha o quê? Um regime absolutamente falido, né? De uma maneira muito grave. Está aí os jornais da época mostrando, né, o quanto de saque a supermercado que a gente tinha. Uma foto de 1985, o último ano da ditadura militar, momento de uma miséria assustadora, não que a gente não tenha hoje, né, e que muita gente idolatra este momento, né? Finalizando a nossa conversa, infelizmente a gente está vendo, parece dizem que a história é uma velha prostituta que tem o péssimo hábito de se repetir. A gente está vendo narrativas que são repetidas e situações, infelizmente, que a gente gostaria que nunca mais se repetissem, a gente está vendo de novo no nosso Brasil, né? Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei de um monte de coisas e aproveitando para dar uma problematizada, a gente vai retomar isso em aula, tá bom? Legal, é isso e um grande abraço. Espero ter colaborado. Valeu!